campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 154, que tem como título Nas Trilhas da Fé. No subtítulo, uma frase que está lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo número 1, no versículo 1, em que ele nos diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então nós vamos ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Grande verdade, meus irmãos. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeia paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações, que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente, não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. E é uma verdade o que Pedro nos diz, meus irmãos. Porque quem de nós tem privilégios aqui nesse plano reencarnatório? Quem de nós pode afirmar que um ou outro irmão tem privilégios do Criador na questão do aperfeiçoamento do próprio espírito? Jesus, o nosso exemplo de amor, o nosso exemplo de fé, o nosso exemplo de perdão, teve privilégios? Não foi ele julgado, condenado, humilhado pelos homens daquela época, crucificado? Será que esse espírito teve privilégios? Os apóstolos tiveram privilégios? Não foram eles igualmente crucificados, condenados, humilhados? Será que esses homens tiveram privilégios? Paulo de Tarso, Saulo, antes de se tornar Paulo, teve privilégios? Emmanuel, será que teve privilégios? E tantos espíritos que escreveram a história do cristianismo, meus irmãos. Tantos irmãos, tantas irmãs, reencarnadas aqui nesse plano, nenhum deles teve algum privilégio. O nosso privilégio
é de termos condições de trabalhar pelo nosso próprio burilamento, como nos diz Emmanuel. É a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse plano terreno, exercitando as nossas condições, as melhores condições que o meu espírito conquistou em inúmeras reencarnações. É como eu lido com os meus desafios. O privilégio de termos um lar, o privilégio de termos aqui, meus irmãos, condições de exercitarmos a nossa fé, o nosso entendimento da vida, o privilégio de conhecer essa doutrina que nos encanta com tantas informações, com tantos aprendizados, essa doutrina que nos esclarece quem somos de verdade, que sustenta o nosso espírito através dessas obras, que todos nós temos condições hoje de trabalharmos juntos, nas nossas casas espíritas, nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Esses são os nossos privilégios. As ferramentas disponibilizadas pelo nosso Pai a todos nós, nesse plano de tantos desafios, de tantos aprendizados, mas também que para nós muitas vezes é mal compreendido. Um planeta lindo com tantos recursos e que nós atrapalhamos a nossa própria caminhada, meus irmãos, com os nossos equívocos, com o nosso olhar ainda limitado sobre os acontecimentos da nossa vida, sobre os acontecimentos da nossa caminhada aqui enquanto espíritos reencarnados. Nós criamos embaraços para nós mesmos. Nós somos os responsáveis na grande maioria das nossas dificuldades. Porque quando elas não podem ser explicadas, as nossas dificuldades do passado nos explicam. Porque estamos recolhendo agora e colhendo o nosso passado. Estamos agora colhendo aquilo que plantamos há tempos atrás. Por isso o alerta de Pedro, o alerta de Emmanuel, o alerta do nosso Mestre, é para que prestemos atenção nos nossos dias, para que sejamos fraternos, tenhamos perdão, tenhamos tolerância, tenhamos paciência conosco, com aqueles que caminham conosco. Que possamos avaliar bem os nossos pensamentos, as nossas ações, que possamos conduzir bem o nosso espírito por caminhos agora, a qual o nosso livre-arbítrio possa nos auxiliar nas nossas decisões com serenidade e com amor. E como nos diz Emmanuel, meus irmãos, Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. A fé é igual para todos nós. O que nós vamos fazer por ela é o que vai nos avaliar depois que nós mais uma vez desencarnarmos e voltarmos à pátria espiritual. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site